Então, a ablação é a destruição, né? Você causar a destruição celular. Então, a gente tem, por exemplo, ablação cardíaca, né? Quando você faz lá a destruição de algumas fibras cardíacas, a ablação neural, onde você destrói algumas fibras nervosas, especialmente nos casos de dor crônica, e você tem as ablações de nódulos. As ablações de nódulos de fígado, de rim, elas já são bastante comuns aí na prática clínica já há muitos anos, e mais recentemente começou a se desenvolver as ablações dos nódulos de tireoide, que nada mais é do que causar a morte, a destruição desse nódulo, fazer com que ele regrida significativamente, em alguns casos até desapareça, sem a necessidade de cirurgia, sem a necessidade de tirar a tireoide e mantendo a função da glândula intacta. Professor, então vamos falar. O senhor já falou que como é que funciona. A gente já sabe porque quem está no meio médico sabe que já eram feitos em outros nódulos, como o senhor falou do fígado, foi o primeiro grande passo. Eu acho que para a gente dentro da medicina a gente falou, cara, que legal, olha que coisa bacana tá vindo. Mas há quanto tempo já chegou a ablação na tireoide? Porque a gente sempre fala, sempre na medicina a gente sempre espera um pouco. Não é oba-oba, a gente espera acontecer, espera os resultados, espera o artigo científico. Mas há quanto tempo já está rodando, já está acontecendo a ablação em nódulo tireoidiano? Então, a ablação no mundo, né, os primeiros artigos começaram a sair em 2006. E a ablação ela começou na Ásia, né, mais especificamente, a ablação, tudo que eu vou falar aqui é a ablação de nódulo de tireoide, né? Não vamos falar de outras ablações. Mas a ablação de nódulo de tireoide ela começou na Ásia, especificamente em Seul, capital da Coreia do Sul. E aí, os primeiros trabalhos começaram a sair em 2006, 2008, 2009, saiu a primeira casuística significativa. Eu tomei contato com essa nova tecnologia, achei bastante interessante. E aí, em 2014, eu conheci o médico, que é o médico que desenvolveu essa técnica, né, que é o Dr. Beck, da Coreia do Sul. Recebi o convite para conhecer o serviço e tal. E aí fui estudando tal, fui ficando cada vez mais encantado aí com a técnica. E em 2018 eu consegui ir para lá. Mas especificamente, o que é a ablação? Como é que é? O que acontece lá? É um raio laser? Eu queria que o senhor explicasse para os leigos. Tá. A ablação é a destruição do nódulo por calor. Certo. Tá? Então, a gente gera uma onda de calor, né? Essa onda de calor ela é controlada, então não é que nem você acender um fogo lá no fogão que dissemina o calor de uma maneira irregular. A ablação ela tem uma onda de calor muito controladinha, você consegue saber exatamente aonde está indo esse calor, a disseminação do calor é ao redor de 1 a 2 milímetros ao redor do eletrodo, e essa ablação ela causa a necrose tecidual do nódulo. Tá? Então a gente tem uma fonte de calor e essa fonte de calor a gente vai lá pedacinho por pedacinho do nódulo e causa a necrose tecidual do nódulo. Então você você tem um nódulo e aí você vai com uma agulhinha. Para quem tem nódulo de tireoide vai entender que é muito semelhante a uma punção aspirativa com agulha fina. Sim. É mais ou menos o mesmo princípio, só que em vez de você fazer uma picadinha só, você faz várias. E aí quando você faz a picada, você usa um eletrodo e esse eletrodo gera essa onda de calor e aí a ablação é guiada por ultrassom. Você tem ali parâmetros de imagem e parâmetros físicos, né? No aparelho de impedância e resistência, aí você sabe, bom, essa partezinha aqui do nódulo está tratada. E aí você vai pedacinho por pedacinho do nódulo, vai matando, você vai queimando, você vai torrando, a palavra que você quiser usar. E aí você causa a necrose do nódulo. Aí depois essa necrose se transforma num coágulo, então o processo ele se chama necrose coagulativa. E aí, depois que a necrose vira um coágulo, o organismo absorve esse coágulo e o nódulo começa a diminuir. Isso demora mais ou menos quantos dias depois que eu faço a necrose, ele vai formar aquela parte de sangue e vai ser absorvido? Então, a transformação da necrose, ela acontece imediatamente no momento da ablação. Então,
A gente mata o nódulo ali na hora que a gente está fazendo a ablação. Essa transformação da necrose num coágulo demora ao redor de uns 2 meses, 3 meses, a depender do tamanho, do volume do nódulo. E após isso é que você começa a ter a absorção do nódulo. Entendeu? Então, você tem um período aí onde a gente sabe que vai haver a absorção por cerca de 12 meses, 12 a 14 meses. Ou seja, ao redor de 1 ano para você dizer assim, não, ó, diminuiu tudo que poderia diminuir. Professor, eu acho que agora a grande pergunta que todo mundo já está assistindo, já ficou maravilhado, é o seguinte. É para todo mundo? Quem é que a gente indica realmente fazer a ablação do nódulo tireoidiano? Então, essa é uma pergunta muito legal, porque é assim, todo mundo quer saber mesmo. A ablação, a gente consegue fazer hoje, né? Porque como qualquer tecnologia, como um forno de micro-ondas ou como um telefone celular, conforme vai passando o tempo, os aparelhos vão ficando cada vez mais refinados, cada vez mais eficientes. Então, hoje, a gente consegue oferecer a ablação para a imensa maioria dos nódulos benignos, ou seja, para quase todos os nódulos benignos de tireoide, você consegue oferecer a ablação como uma alternativa de tratamento. E para nódulos malignos iniciais, especialmente os carcinomas papilíferos. Hoje você já tem bastante evidência na literatura de que carcinomas papilíferos de até 12, 13 milímetros no maior diâmetro, respeitado aí algumas características, localização dentro da tireoide, a presença ou ausência de metástases, sinais de metástases linfáticas, né? Calcificação. Aí a ablação ela é um tratamento eficaz para tumores malignos iniciais também. Então, assim, qual é a grande vantagem? Se a gente está falando aqui realmente de... A gente sabe que toda vez que a gente tem um nódulo tireoidiano, e aí eu acho que isso é uma excelente opção, e aí a gente fala também da possibilidade de um câncer de tireoide, que seja aí menor, a localização não pode estar ali perto do nervo, não pode ter algumas características. Mas qual é a grande vantagem se eu falar entre um tratamento cirúrgico, de repente tirar metade da tireoide, uma tireoidectomia parcial, uma tireoidectomia total? O que eu ganho indo para ablação e não para uma cirurgia? Essa é a questão, né? Você sabe que quando eu fui lá para a Coreia, que nós voltamos de lá, eu achava que os pacientes iriam querer evitar a cirurgia. Sim. E o paciente iria chegar para mim e falar assim, eu quero fazer a ablação porque eu não quero operar. Mas não é isso. Eu vou dizer para você que mais de 90% dos meus pacientes, eles falam assim, eu sei que a cirurgia é eficaz, eu tenho um monte de cirurgião bom que vai me operar com segurança, eu sei que os índices de complicação são muito baixos. Meu problema não é a cirurgia, meu problema é a minha qualidade de vida. Eu não quero tomar hormônio tireoidiano para o resto da minha vida, porque a minha irmã operou, nunca mais foi a mesma, a minha vizinha operou, não consegue regular a dose do remédio, a minha amiga operou e teve um monte de problema para acertar a dose da medicação. Então, uma coisa que me surpreendeu como cirurgião, né? Porque a gente, Sim. né? A gente nós viemos de uma academia. A academia da gente era tira e resolve o problema. Exatamente. É exatamente esse o conceito. Vamos tirar e vamos resolver o problema do paciente. Só que eu aprendi que a gente tinha a visão do médico, do profissional. E aí eu comecei a ter a visão do paciente, qual que era a expectativa do paciente. Então, além de tudo, foi um grande aprendizado, porque eu percebi que o paciente não tem medo da cirurgia, né? A imensa maioria dos pacientes, eles querem a qualidade de vida. Eles pesquisam a qualidade de vida, eles procuram. Então, quantos pacientes já não me procuraram, falaram assim, eu tenho um nódulo benigno, a minha tireoide funciona bem, o médico falou que eu vou ter que operar, mas puxa vida, eu vou ter que tomar hormônio o resto da minha vida, eu não quero, né? Então, é isso. O paciente que procura esses tratamentos minimamente invasivos, ele procura a qualidade de vida. Isso que é o mais interessante.